disponibilizado no YouTube do iPlay para que todo mundo possa acessar depois, para que as cidades que não estão aqui agora, porque não podem por questão de disponibilidade, acessar essas informações que vão ser muito valiosas posteriormente. Então, feita essa introdução, já queria passar para a Stefania Laterra, representante da CAF do Brasil, para fazer uma fala de abertura. Bem-vinda, Stefania. Muito obrigada, Vitor. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Rodrigo, secretários, autoridades, da IEN, da CAID. É um prazer começar uma terça-feira falando de uma questão da que nós gostamos muito. CAF é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e o Caribe, é um financiador internacional da região da América Latina e o Caribe. CAF, no ano 2022, decidiu ser o Banco Verde. O que quer dizer isso de ser um Banco Verde, né? Todo mundo hoje fala, nós somos verdes, nós trabalhamos com ação climática, etc. Mas o que quer dizer é que nós temos que ter uma estratégia para tentar ser sempre apostar a sustentabilidade. Então, além de que nossa financiação tem que ter 40% de componentes verdes em tudo que a gente faz. Além disso, nós precisamos também trabalhar de outro jeito para colocar esse vetor, esse eixo transversal verde em tudo o que a gente faz. Então, o CAF, junto a outras instituições, não é a única, né? É uma instituição cujo trabalho é de promover o desenvolvimento sustentável na região. E, como Banco Verde, no Brasil, nós precisamos muito focarmos no seguinte, né? Primeiro, reconhecer o valor dessa biodiversidade como um ativo do país, mas também como um ativo dos cidadãos. Nós, desculpa, é, só um momento, por favor. Isso. Então, nós entendemos que os ecossistemas são estratégicos para o mundo, mas eles também são estratégicos para as milhões de pessoas que moram nesses ecossistemas, especialmente na Amazônia. Nós também reconhecemos esse direito, né, de usar de maneira sustentável os recursos para garantir o sustento das populações. E nós entendemos finalmente que esses ecossistemas eles estão interligados, o que quer dizer que nós necessitamos sempre trabalhar olhando não apenas para uma região isolada, mas trabalhar no conjunto. Então, é muito difícil você conseguir colocar todos esses elementos no mesmo lugar e tentar fazer ações que estejam direcionadas a conseguir objetivos. Por um lado, você conseguir, né, proteger esses recursos biodiversos e, de outro lado, garantir o direito ao sustento das populações, não apenas das populações urbanas, que tem muitas, mas também daquelas populações que estão isoladas nesses territórios. Dentro da nossa estratégia, porque a CAF ela tem uma estratégia geral, né, que é uma estratégia corporativa, mas também tem uma estratégia especial, que é a estratégia, no nosso caso, a estratégia Brasil, que é uma especial, que ela está direcionada só para ter, ou para atender, ou para cuidar daqueles aspectos que nós achamos que são mais relevantes para o Brasil. Dentro dessa, nós temos 5 eixos nos que nós trabalhamos. O primeiro dele é o eixo cidades. Nós trabalhamos, não como em outros países, com o governo federal direto, com o governo central. No Brasil, a gente está especializada em trabalhar com as cidades e com os estados. Por quê? Porque o Brasil é um território enorme, é um continente, e ela tem o sistema de descentralização, que ela está muito avançado. Então, nós conseguimos ali ter esse trato maior com os nossos parceiros regionais, mais com o município, mais com o estado, do que com o governo federal. O governo federal, ele faz política e os municípios, eles são implementadores. Eles fazem que essas políticas consigam, né, pousar, consigam aterrissar.
Então, nós trabalhamos muito com essas cidades. É por isso que o CAF também é conhecido no Brasil como Banco das Cidades. Logo, nós temos um segundo eixo dessa estratégia, que é justamente chamado de Amazônia. Por que que nós decidimos colocar a Amazônia? Nós sabemos que no Brasil não tem apenas esse ecossistema e nós reconhecemos o fato dos ecossistemas estejam interconectados. Mas a Amazônia, ela tem uma importância crucial dentro de todos os ecossistemas, pois ela tem uma relevância internacional, é para o mundo inteiro. Qualquer coisa que acontecer na Amazônia, ela vai ter um impacto no mundo. Mas, além disso, nós entendemos também que tem mais de 30 milhões de uma população de mais de 30 milhões de pessoas que elas precisam conservar ou atender esse direito que elas têm a se desenvolver. Por isso, nós, para conseguir colocar, né, esse eixo, desde a perspectiva da ação, nós sabemos que precisamos ter parceiros e nós sabemos que temos que ter uma estratégia bem alinhada do jeito tal e bem planejada do jeito tal a conseguir os nossos objetivos. Precisamos atingi-los e isso não é fácil, né? Então, para atingir esses objetivos, nós trabalhamos além daqueles municípios, além de parceiros estratégicos, como o caso do ICLEI, nós trabalhamos também com as comunidades, nós trabalhamos também com a sociedade civil, trabalhamos com sociedades científicas, com instituições, com organismos e organizações internacionais, enfim, a gente tenta sempre construir essas parcerias amplas, porque nós sabemos que chegar nesses territórios não é fácil. Nós precisamos de uma força bem maior da que nós temos. Mas, como sempre falamos no CAF, a união faz a força. Então, com esses parceiros, nós conseguimos chegar mais longe, né? Nosso trabalho, ele está bem orientado por essa abordagem ecossistêmica da que falei primeiro. Essa é a nossa bússola, é o trabalho do banco na região. No Brasil, dada a importância da Amazônia como pulmão, não só colocamos soluções financeiras para as comunidades que são os nossos clientes, nossos parceiros. Nós também temos soluções de outro tipo, não apenas de financiamento. Então, além da gente financiar esses projetos, esses programas de infraestrutura nas regiões, mas especialmente na região amazônica, nós também desenvolvemos, implementamos soluções de conhecimento e para conservação, né? Vamos falar que hoje o mundo ele está indo de um jeito muito rápido. A gente nem sempre consegue colocar as mesmas soluções que a gente trazia. Já não é mais essa questão de só colocar soluções de financiamento, falar, olha, vou te emprestar o dinheiro que você precisa para desenvolver um projeto, um programa. Nós precisamos também pensar junto com os nossos parceiros, com as cidades, com os municípios, como que uma questão, um problema, pode se transformar em uma oportunidade, qual a solução que a gente pode dar. Então, para nós conseguirmos chegar mais longe, tanto com o financiamento quanto com essas soluções, normalmente baseadas na natureza de outro tipo, para resolver esses problemas por um lado, a conservação, por outro, mais do que a conservação, é conseguir utilizar esses recursos, né, para desenvolver essas cidades e para dar, né, benefícios a essa população que precisa muito também, né, desses serviços, é que nós procuramos justamente essas parcerias. Uma dessas parcerias que a gente tem é com o ICLEI. No ano 2024, nós tivemos uma reunião aqui com o Rodrigo e com a equipe dele, né, para falarmos, gente, o que nós, como CAF, podemos fazer para conseguir chegar, né, não apenas com financiamento, mas também com soluções apropriadas para resolver parte dos problemas da Amazônia. Ninguém pode ir com tudo, mas nós temos que fazer uma escolha. Então, nessa reunião, a gente decidiu ali estabelecer uma cooperação técnica. O que quer dizer? Colocar recursos para a gente pensar melhor numa agenda organizada, planejada,
para chegar nessas comunidades e a gente conseguia levar para elas dois tipos de soluções, como eu já falei, financiamento é logo também, né? Soluções para os problemas que elas têm. Normalmente, quando você chega numa cidade, você fala com o Estado, eles são cientes dos problemas que eles têm. Eles sabem melhor do que ninguém. Então, nós, como CAF, fazemos muito questão, primeiro, de ouvir, mas nem sempre é possível chegar a todos os municípios ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer uma escolha. E também você não pode levar a mesma solução para todo mundo. Para acessar o financiamento internacional, você sabe que a cidade tem que ter CAPAG, o que é uma nota fiscal, e ela tem que ter ainda mais de 100 mil habitantes, em alguns casos menos do que esse número, se eles for certos municípios, né? Mas nem todos os municípios do Brasil, o Brasil é gigante, ele tem 5.572 municípios, muitos deles estão na Amazônia, então, você tem que fazer aí o trabalho, primeiramente, de fazer uma escolha de com quem você consegue trabalhar com essas soluções de financiamento internacional. Porque vai ter outro tipo de soluções também para aquele que não tem. Então, nessa reunião que a gente teve uma fala muito boa com as pessoas, com aí os nossos parceiros do ICLE, e nós resolvemos fazer primeiro, tentar fazer uma escolha dos parceiros com quem começar com esse trabalho. Você não pode atingir todos os municípios, todos os estados ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Tem que fazer uma escolha, tem que fazer uma priorização. Então, a primeira coisa que nós fizemos ali com o ICLEI foi pensar primeiro como fazer um sistema de seleção de programas ou projetos que estejam prontos para receber esse financiamento internacional. Logo, pensamos em tipo de soluções que a gente pode levar para eles. Porque você ouve qual é o problema, mas você tem que trabalhar na confecção dessa solução. E essa solução é muito especial, não é a mesma solução para todo mundo. Tem que sentar, tem que pensar o que tem fora e o que você pode propor para as cidades, do jeito tal que elas consigam resolver o problema A com uma solução também que seja A, que esteja adaptada à problemática que eles têm. Então, essa parceria nossa tem a ver com, primeiro, escolher os territórios com os que nós, aos que a gente pode oferecer uma solução, logo pensar nessa solução, como colocar essa solução de um jeito que nós consigamos resolver os problemas que a cidade, o território tem, mas às vezes até nós sinalizarmos com nossa experiência o que a gente pode propor além disso. Porque às vezes você sabe que tem um problema de drenagem, né? O território fala, nós queremos fazer drenagem porque nós precisamos ganhar resiliência. Mas além de você resolver o problema de drenagem, você também consegue, com a mesma solução, com o mesmo financiamento, resolver outros problemas. Com essas soluções que a gente consegue levar. Então, ICLE, além de ajudar com essa priorização das cidades, de fazer essa primeira conversa com eles, de trazer eles para sentar, trabalhar, também ajuda com essas soluções múltiplas que nós levamos para as cidades com quem nós vamos trabalhar. Essa é a primeira etapa dessa parceria. Nós já conseguimos, justamente agora, estamos preparando as cartas consultas para trabalhar com 3 territórios, 2 estados, uma cidade, a cidade de Palmas, né, e também com os territórios de Amapá e Maranhão. Essa vai ser, tipo, a nossa prova de fogo, vamos começar com esses territórios. Logo, claramente, a ideia é trabalhar com outros que já estão demandando nossos serviços, mas a ideia é que essa seja apenas uma primeira etapa do trabalho que a gente está fazendo juntos. O trabalho na Amazônia não é o único trabalho que faz CAF. CAF tem a obrigação de trabalhar no Brasil inteiro, mas devido à circunstância especial particular que tem a Amazônia, nós colocamos muito os nossos esforços maiores nesse território, e além da parceria que a gente tem com ICLEI, nós também temos outras parcerias com outros organismos, como é o caso, por exemplo, da OTCA. Mas, nesse momento,
a nossa priorização pelo lado do ICLEI, pois nós acreditamos muito que esse é o caminho certo para nós fazer a nossa contribuição à resolução da problemática que tem na Amazônia. Somos cientes que o nosso esforço, ele é apenas, ele consegue, né, atingir só uma parte desses objetivos, tem muito a fazer, mas nós acreditamos também que com as parcerias certas, nós vamos conseguir avançar de um jeito seguro. Sabemos que ainda temos muito para fazer, nós achamos que isso tem que ser apenas uma primeira parte desse trabalho, nós queremos acabar essa cooperação técnica que nós temos com o ICLEI, fechando ao menos esses 3 programas que nós estamos desenvolvendo nesse momento, né? Mas a ideia é também ganhar logo mais capilaridade, trazer outras cidades, outros territórios, e claramente também na medida que a gente consiga avançar com esse trabalho que nós estamos fazendo com Maranhão, com Amapá e com Palmas, também convidar a outras cidades a trabalhar com a gente. Nessa primeira etapa, com esses produtos que estou falando, que já é acesso a preços internacionais, e também com trabalho nos produtos que nós vamos colocar na mesa para justamente conseguir as soluções para esses territórios com quem estamos trabalhando. Mas a ideia é ganhar uma capilaridade maior, é não só trazer esse tipo de soluções no futuro, mas também tentar outras que sejam com o ICLEI, com outros parceiros também, para nós conseguirmos chegar mais longe na Amazônia. Muito obrigada a todos vocês por esse webinar. Quero agradecer muito ao ICLEI, esses esforços que estão fazendo. Eu acho que o melhor investimento que o CAF pode ter feito foi justamente trabalhar com vocês, porque nós sabemos que está dando resultado, não é só uma fala, não é só ir para um evento internacional a falar do que a gente está fazendo, realmente a gente aqui está fazendo, não só falar, mas levar essas soluções e tomara que daqui a pouco nós tenhamos já esses exemplos de como temos que trabalhar em um território tão amplo e tão diverso quanto é a Amazônia. É para nós, como CAF, é muito bom também saber que esse eixo que nós colocamos na estratégia País-Brasil, ele vai ser atingido, não vai ser só aquela linha que fica sem conteúdo. Nós sabemos que nós, ao final desse período, dessa estratégia que vai até o ano 2026, nós vamos conseguir entregar. E essa entrega vai ser possível graças a esse trabalho que nós fazemos com esses parceiros que são pivotes muito importantes no nosso trabalho. Sinceramente, Rodrigo e Clay, equipe, Daiane, Said, quero falar aí, quero dizer que ninguém pode trabalhar só. Ninguém consegue chegar longe, né? Só. Nós precisamos muito um dos outros. E a nossa ideia é sempre fazer esse trabalho complementar. Porque essa complementação é que vai fazer que a gente consiga realmente atingir esses objetivos. Muito obrigada. Muito obrigado, Stefania. Muito obrigado pela sua fala. De fato, essa colaboração em rede que você menciona é o que é o coração do ePlay. Então, sim, tem sido uma experiência muito interessante. A gente vê isso na prática e colocar em prática esses eixos estratégicos da CAF, pensando em sustentabilidade, pensando no desenvolvimento regional e dando essa atenção especial na questão do desenvolvimento sustentável da região amazônica brasileira. Então, muito obrigado. Eu quero passar na sequência para o nosso secretário executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo, para fazer também uma fala de apresentação e também um panorama sobre essa parceria que nós estamos, né, construindo com a CAF. Rodrigo, a gente tem uma apresentaçãozinha, a Ana está apoiando a gente. Quando você quiser, a gente pode apoiar aqui no compartilhamento. Bem-vindo também. Obrigado, Vitor. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar nossos parceiros, a CAF, agradecendo a Estefânia, a Cecília, toda a equipe da CAF, exatamente por esse espírito de colaboração que orienta a nossa atuação conjunta, a nossa cooperação técnica. É muito bom trabalhar com vocês. Como você disse, Estefânia, para os colegas que estão nos acompanhando,
Essa cooperação foi formalizada durante a COP16, lá em Cali, no ano passado, e ela começa a ganhar repercussão nos territórios a partir dessa parceria que tem lugar na Amazônia brasileira. Quero cumprimentar também a Daiane Peixoto, está aqui representando o governo federal, os representantes dos governos subnacionais que participaram dessa primeira rodada, desse primeiro ciclo, notadamente as cidades de Palmas, Manaus, os governos do Maranhão, do Amapá. Quero saudar a minha equipe aqui presente, já mencionei o Vitor, mas também estou vendo aqui a Isabela e a Ana Cristina. Dizer do alcance dessa parceria com a CAF, né? Ela é uma parceria ampla que alcança toda a América Latina e o Caribe, em toda a extensão da atuação da CAF e do próprio ICLEI na nossa região. Ela tem um capítulo também que olha para uma rede que a CAF criou e faz crescer de maneira muito consistente, que é a rede de biodiversidades, que reúne hoje cerca de 300 municípios de toda a América Latina e Caribe, e tem um capítulo também que reúne cerca de 20 cidades brasileiras, no intuito de aperfeiçoar e modelar políticas locais de biodiversidade, servir de referência para outras cidades. Então, o ICLEI tem muito orgulho de militar como um dos parceiros estratégicos da CAF em geral, mas particularmente agora nessas duas frentes de trabalho. No que se refere à Amazônia, nós temos movimentos também que nos permitem ter um alcance maior nessa região tão estratégica para todo mundo, mas para a nossa América do Sul em particular. A gente ajudou a criar o Fórum de Cidades Amazônicas, tem também essa parceria com a OTCA, Organização do Tratado e Cooperação pela Amazônia, e nós, portanto, estamos diretamente envolvidos também, em uma aliança muito próxima com o governo federal, no processo de preparação para a COP30, no que se refere especialmente à parte que toca ao ICLEI, que é representar a constituency, o grupo de interesse dos governos subnacionais no processo de preparação para a Conferência do Clima que vai ser em Belém. Essa conferência traz consigo vários temas importantes. Eu quero destacar um deles, que é exatamente o que a Estefânia colocou para nós, que é o tema da implementação da agenda climática nos territórios. E quando a gente conversou com a Estefânia e com a equipe dela, nos pareceu muito claro essa diretriz estratégica da CAF de trazer projetos e programas que tenham no centro a perspectiva da agenda climática e de biodiversidade. Então, o desafio técnico e institucional que a gente tem é promover exatamente a interseção dessas agendas. Tudo aquilo que a gente recolheu na COP16 e tudo aquilo que a gente tem recolhido nas concertações que visam o sucesso da COP30 e vamos recolher lá em Belém em novembro, tem a ver com a junção dessas agendas que se materializam particularmente no campo da adaptação e da resiliência, e notadamente a partir do conceito de adaptação baseada em ecossistemas. E se vocês olharem os programas que vão se destacar nesse primeiro ciclo, o programa tanto do governo do Amapá como da cidade de Palmas, eles trazem consigo essa essência e ainda mais a vinculação também com a agenda urbana, com a agenda de desenvolvimento sustentável territorial e urbano. Portanto, o ICLEI, nesse sentido, tem nessa aliança com a CAF uma perspectiva de cumprimento da sua função, que é não só comprometer os governos subnacionais com essas agendas, mas também ajudar a mostrar os caminhos para a sua implementação no território. O ICLEI tem já há 3 anos aqui na região da América do Sul uma equipe de finanças verdes, que é essa equipe que está aqui conosco, e que vem também trabalhando para consolidar alianças como essa que a gente tem com a CAF, mas também, recentemente, uma parceria assinada com a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, com a Cital e Finanças do Bem, que é também uma organização do terceiro setor, que traz consigo um conhecimento muito grande na estruturação e na gestão de fundos, especialmente fundos relacionados à agenda de desenvolvimento sustentável, e com a Climate Bond Initiative, que olha para outros tipos de financiamento a partir da emissão de bônus, estruturação de bônus,
de forma que a gente também ingressou em 2023 na Aliança Latino-Americana de Bancos de Desenvolvimento Subnacionais. É um movimento que o ICLEI tem feito exatamente para ampliar o repertório que a organização pode trazer para os governos locais, os governos subnacionais associados no que se refere a finanças verdes, a finanças pela biodiversidade e a finanças climáticas. Isso tudo é feito sempre com muita atenção às diretrizes do governo federal, muito alinhamento com os ministérios temáticos, mas agora também junto ao Ministério do Planejamento, com muita atenção às diretrizes do Ministério da Economia, de forma que a gente possa realmente fazer um processo que se torne multissetorial, que se torne multidimensional, que se torne integral e que possa se materializar no território com repercussão para a qualidade de vida dos habitantes, especialmente nesse caso da região da Amazônia, que tem, em média, cerca de 20 a 30% menos de índices relacionados a desenvolvimento do que a média do restante do país. Não só aqui no Brasil, mas em todos os países da Amazônia, isso acaba sendo verdade. Por isso, esse enfoque, para além da realização da COP30, é muito pertinente, como a Stefânia também mencionou, em função da necessidade premente que essa região tem e merece, portanto, uma atenção privilegiada. Eu quero agradecer a participação de todos aqueles que estão nos assistindo depois pelo YouTube, nessa sessão gravada, e dizer que o ICLEI seguirá muito comprometido com essa parceria com a CAF, mas também com a sua atuação no território da Amazônia. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua fala. Acho que é importante ressaltar isso, né, que essa parceria com a CAP, ela permite, de fato, né, que a área de finanças verdes e inovação aqui do ICLEI América do Sul, de fato, exerça, né, plenamente o seu principal papel no ICLEI, que é o apoio direto aos governos subnacionais para aumentar as possibilidades de financiamento climático local, né, por meio de capacitações que vão permitindo o melhoramento constante das propostas, dos projetos que vão sendo desenvolvidos, né, nesse processo de cocriação com os municípios. Então, muito obrigado, Rodrigo. Eu queria, na sequência, então, seguindo a nossa programação, passar a palavra para a Daiane Peixoto, que é coordenadora geral de projetos sociais e sustentabilidade da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, né, a SEAID, do Ministério de Planejamento e Orçamento, para fazer uma apresentação para nós aqui, justamente sobre como funciona esse processo de obtenção de financiamento internacional, né, junto ao governo federal. Então, Daiane, muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Depois que a Daiane falar, a gente vai ter um momento rapidinho, né, de perguntas, né? Então, todo mundo que tiver perguntas sobre esse processo para a Daiane pode ir anotando aí as dúvidas para a gente fazer no final. Obrigado, Daiane. Obrigada, Vitor. Quero agradecer também a Estefânia e o Rodrigo pelas colocações, assim, muito pertinentes. Tomei nota de várias informações aqui que colocaram. A gente fala muito de COP, né? Mas como o Rodrigo colocou, não é só a questão da COP, como a Estefânia falou bastante dessa questão da Amazônia, da região amazônica. A gente pode estar aproveitando esse momento da COP30 que ser sediada no Brasil esse ano, mas é um exercício que ele deve continuar sendo feito aí ao longo do ano inteiro, o próximo ano. Bom, vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela. Vamos ver se vai dar certo. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Por enquanto, não. Deixa eu ver aqui. Acho que Agora sim. foi. Vamos ver, tá carregando. Foi. A gente está no segundo slide, acho. Aí. Agora foi. Isso, na tela inicial, isso. Bom, primeiro eu quero começar parabenizando essa parceria, ICLEI-CAF. Eu acho que ela, como eu já coloquei, né, as palavras também da Stefania e do Rodrigo foram muito pertinentes. Esse trabalho, ele é necessário e é mais um investimento, mais um movimento nesse sentido de reforçar esse trabalho que precisa. A gente já tem muita consciência, a gente já tem um diagnóstico, já sabe o que precisa ser feito. E a forma como eu vi dessa parceria aqui, conversei com o Vitor ao longo dos últimos dias para saber exatamente o que era a parceria, qual que é o trabalho sendo feito, e eu entendi que é um refinamento maior
dessa ação de captar financiamento externo, né? Então, esses pleitos vão chegar mais redondos aqui para a gente e com esse olhar mais apurado para o que realmente importa e seguindo também esses novos critérios da COFIEX, que eu vou falar mais à frente. Bom, a COFIEX é uma instância colegiada integrante da estrutura organizacional do Ministério do Planejamento e Orçamento. Mas no próximo slide eu vou falar quais são os ministérios que fazem parte, mas agora no momento eu vou falar assim, qual é o papel da COFIEX. Ela tem a função de examinar, autorizar a preparação de programas e projetos do setor público que contem com apoio de natureza financeira de fontes externas. O que que significa? Que todo projeto ou programa público feito no Brasil que conte com garantia da União, ele precisa passar por uma aprovação da COFIEX. Então, quando a gente fala de examinar e autorizar a preparação desses programas, a gente vai analisar o pleito, ele vai passar por uma pontuação, vai fazer parte de um ranking. Os próximos slides nós vamos ver os itens, os requisitos, né, que eles são pontuados. E esse projeto ele vai ser aprovado ou não de acordo com o limite, de acordo com outros requisitos que são requisitos eliminatórios. Ele vai receber, ser aprovado ou não de acordo com o limite de orçamento que vai ter para aquela reunião. São 4 reuniões no ano, também vamos ver mais em detalhes nos próximos slides. E as contribuições financeiras não reembolsáveis, ou seja, as doações que são de interesse da União, dos estados, municípios e empresas estatais dependentes, quando tiver recurso de fora, também devem ser aprovados pela COFIEX. Nesse caso, é um trâmite mais simples, como não é um empréstimo, não tem garantia da União, não tem toda essa análise, mas quando é doação, tem também a aprovação da COFIEX, porém um trâmite mais célere e mais simples. A COFIEX, ela é composta por 3 ministérios: o Ministério do Planejamento e Orçamento, aqui representado pela Secretaria Executiva, na condição de presidente da comissão, pela Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento, que faz o trabalho de Secretaria Executiva da COFIEX, a Secretaria Nacional de Planejamento, a CEPLAN, mais na frente, quando a gente olhar os requisitos, os critérios para pontuação, a gente vai ver qual é, assim, o papel robusto da CEPLAN, que tem a ver com o nosso PPA, né, nosso plano plurianual, nossos objetivos estratégicos, né, o Ministério do Planejamento, ele tem esse papel na esplanada como um todo, e a Secretaria de Orçamento Federal, que tem esses requisitos também de orçamento que precisam ser verificados. O Ministério da Fazenda tem a Secretaria do Tesouro Nacional, que tem os requisitos específicos que analisa, como a Estefânia colocou nas palavras dela, a capacidade de pagamento que a gente chama de CAPAG, se aquele município, aquele estado tem, então a Secretaria do Tesouro Nacional faz essa análise, a Secretaria de Assuntos Internacionais e a Secretaria de Política Econômica. E, por fim, o Ministério de Relações Exteriores, o MRE, na figura da Secretaria de Assuntos Econômicos e Financeiros. Então, qual que é o conceito de financiamento externo? Que passa pela COFIEX. Qualquer projeto público no Brasil que tenha a União como garantidora. Então, ele vem com uma fonte externa, esse empréstimo, e a União ela entra como garantidora dessa operação, como fiadora, digamos assim, né, num linguajar mais comum. O papel aqui desse tipo de financiamento externo, desse tipo de empréstimo, é voltar para projetos estruturantes voltados ao desenvolvimento. Então, destaca que ele não é para gasto e despesa corrente desses entes públicos. Isso é muito importante da gente ter em mente. O projeto, ele precisa vir com uma ideia, e eu sempre falo que uma boa ideia é diferente de um bom projeto. Ele precisa ser um projeto estruturado e ele precisa ter uma ideia por trás de desenvolvimento daquele município, daquela região, daquele estado, ou então, às vezes, se for um projeto da União, por exemplo, por meio de um ministério, de uma política estruturante. As principais áreas de atuação que passam de projetos aqui pela COFIEX são de infraestrutura,
área social, sustentabilidade ambiental, que é o foco aqui, o destaque da nossa apresentação, e modernização do Estado. É importante a gente destacar que acontece da gente ver com frequência, e isso é muito bom de ver projetos que perpassam várias dessas áreas de atuação. Às vezes chega aqui uma obra de infraestrutura, mas com foco social e sustentável. E tem também um viés de modernização do Estado. Então, esse projeto, assim, a gente pode ver que ele tem um viés bem estruturante mesmo de um município ou de um Estado. Como eu falei, nós temos 4 reuniões ao longo do ano, todas essas reuniões com todas as datas, as previsões, os normativos, as resoluções normativas, elas estão na página oficial da COFIEX, que fica dentro do site do Ministério do Planejamento e Orçamento. Isso faz parte da implementação de boas práticas de governança organizacional da COFIEX, né, do colegiado, dentro dessa página do Ministério do Planejamento e Orçamento. Então, faz parte dessa transparência ativa e accountability. Tem lá, é super fácil de achar, só jogar no Google COFIEX, reuniões, e o link já vai aparecer fácil. Tem as atas, assim que as reuniões são concluídas, que todos os membros aprovam essas atas sobem também para o site, os resultados das reuniões e previamente também a pauta, e tudo isso pautado pelos normativos que prevêem prazo específico, antecedência mínima que esses documentos precisam estar transparentes para todos os membros e para a sociedade também como um todo. Bom, como já colocamos, financiamento externo e obtenção de recurso financeiro de fonte fora do país. Então, normalmente, contratação de empréstimo, mas não apenas empréstimo, pode ser por meio de doação ou outros tipos também de financiamento. Temos financiamentos baseados em políticas, baseados a contrapartida não necessariamente às vezes é financeira, mas vamos colocar em linhas gerais, contratação de empréstimos com organismos internacionais de financiamentos, como o CAF, né, que a gente já falou aqui várias vezes. Aí outros exemplos de organismos temos o BID, Fomplata, Banco Mundial, o NDB, a AFD, JICA e KfW. Esses são os principais aqui que passam pela COFIEX. A importância desse financiamento externo, assim, são vários pontos, mas um que a gente gosta de destacar, e como a CAF veio falando dessa questão do município, da capilaridade, vamos falar do município, que o município muitas vezes ele tem pouca margem dentro do orçamento dele para fazer novos investimentos. Buscando externamente esse financiamento, ele aumenta o volume de recursos que ele tem para poder fazer essas obras, esses projetos. As vantagens. No pleito, é bom destacar, eu imagino que quase todos aqui já devem ter uma noção de como que um pleito é feito, né? Como foi colocado, recebemos 2 pleitos agora nesse segundo ciclo COFIEX do ano, que passaram por esse resultado desse trabalho, dessa parceria entre ICLEI e CAF, que foi um pleito do município de Palmas e outro do estado do Amapá, e nos pleitos sempre tem que ter a justificativa do porquê aquela fonte de financiamento está sendo escolhida. O pleiteante, o proponente, vai ter que colocar um comparativo com outras possibilidades, outras chances, diríamos assim, outros orçamentos que poderiam ser feitos, que poderiam ser buscados ou com outros bancos ou dentro do Brasil mesmo. As vantagens normalmente são taxas de juros mais baixas, comparadas a um financiamento doméstico, prazos mais longos e carência para amortização do valor contratado. E esse último aqui é um destaque muito importante, que é exatamente o que a gente vem falando aqui nesse seminário, essa parceria técnica. É o apoio de agentes financeiros na elaboração e na execução dos projetos. A cooperação técnica, ela tem essa possibilidade de ajudar tecnicamente na elaboração de um projeto, porque nem sempre o município ele vai ter uma estrutura, um corpo técnico que tenha essas competências já desenvolvidas e elaboradas, e esses bancos, esses organismos normalmente têm. Aqui nós temos alguns exemplos de programas.
da área de infraestrutura social ambiental e modernização do Estado. Vou focar aqui na área social ambiental, que mais nos interessa. Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica da Bahia, aceleração do desenvolvimento da educação do Amazonas, aqui mais social, reestruturação e qualificação de rede hospitalar, São Paulo também social, e Promorar São Luís vem para o centro, também mais para a área social. Aqui, outros exemplos de projetos e programas, esse Costurando o Futuro é um projeto social com o município de Fortaleza, e com a CAF. Então, já destaco aqui, apesar dele não ser sustentável, é da área social e é com a CAF. Então, acho que foi pertinente a gente trazer esse exemplo aqui. Ele saiu no nosso anuário da CAID, todo ano a gente tem um anuário e tem exemplos de projetos de sucesso, que tem impacto. Esse daqui tem o viés de gênero, que a CAF também é super parceira da CAID, da COFIEX, nesse tema. Outros exemplos aqui de programas e projetos diversos, né? Como eu falei, tem muitos projetos, muitos programas que têm todas essas áreas de atuação. Tem a área de infraestrutura, tem a área social, tem a área de sustentabilidade. Isso é muito rico para nós, porque a gente consegue perceber um desenvolvimento dessa capacidade de desenvolver um projeto de fato estruturante, porque ele é bem completo, complexo e abrangente. O desafio é maior, claro, mas a gente consegue verificar uma evolução ao longo do tempo, assim, os próprios pleitos mesmo. A gente vai passar para as próximas etapas, e os pleitos, quando eles chegam aqui, eles têm uma primeira versão, eles passam por uma reunião técnica junto com o proponente, e a segunda versão, muitas vezes, a gente já vê que ela vem um pouco mais amadurecida. Então, esse trabalho é muito gratificante, a gente conseguir enxergar que o proponente, ele está entendendo como o trabalho deve ser feito, o que se espera desse projeto, além de uma boa ideia de um projeto estruturado. Bom, para a gente entrar nos requisitos de análise, de pontuação e de consequente aprovação dos pleitos para posterior preparo, a gente passa pela resolução normativa da COFIEX, que é a número 1 de novembro do ano passado, de novembro de 2024. Essa resolução foi uma resolução lançada no final do ano passado, consolidando várias outras normas que já existiam e trazendo algumas novidades. Por exemplo, um novo sistema, hoje é o Portal de Financiamento Externo, PFE, em substituição ao antigo SIX. Estamos naquele momento de sistema que o sistema está sendo entregue em fases e aperfeiçoado, e outras novidades com a resolução, todas relacionadas a exame, autorização e preparação de projetos pela COFIEX, numa tentativa de modernizar, de tornar o projeto mais robusto. Como eu falei, a nova resolução, ela instituiu o portal de financiamento externo, a gente já teve alguns feedbacks muito positivos em relação a esse sistema. Ele ainda está passando por várias melhorias, como a gente sabe, o sistema tem todas essas fases, não é algo simples. E esse sistema, ele prevê que todo o processo administrativo, ele seja eletrônico e integre as atividades de registro, exame, autorização e acompanhamento de pleitos. Vale destacar também que o acesso a ele, acho que não vai aparecer, aparece aqui. O acesso a esse sistema é pelo gov.br, então qualquer cidadão consegue ter acesso a esse sistema se tiver acesso ao gov.br. E lá conseguir simular ou já começar a elaboração de um pleito para depois no futuro, vai sendo salvo, né? Depois no futuro esse pleito ser submetido. Os critérios, né, como eu tinha colocado aqui, a nossa resolução normativa número 1 de 2024, ela prevê alguns critérios de avaliação desse pleito. E esses critérios, eles são divididos de acordo com as competências de cada órgão que faz parte da COFIEX, como eu coloquei no começo da apresentação. A avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, a secretaria que está dentro do Ministério da Fazenda, compete a eles analisar a capacidade de pagamento, e aí pontua 2 pontos, como a Estefânia colocou nas palavras iniciais, nem todos os municípios ou estados têm esse CAPAG. Então, muitas vezes,
exatamente como a Stefania colocou, muitas vezes tem todo um trabalho prévio antes a ser feito antes da gente falar que aquele município pode pegar um financiamento. Então, colocar uma ordem na casa, falar de uma questão de organização fiscal, de reestruturação de dívidas, para que ele possa começar a pedir esse financiamento externo e começar a se desenvolver a partir desse instrumento. E um outro requisito que a STN avalia é a trajetória de endividamento, pontuando aqui um ponto. Dentro das competências da CAID, no Ministério do Planejamento e Orçamento, tem a análise técnica do projeto, é o desenho, como eu falei, uma boa ideia diferente de um bom projeto. Esse projeto, ele precisa estar bem estruturado, bem desenhado, a gestão desse projeto, os riscos precisam estar previstos, quem é responsável por quê, quais os riscos que podem ocorrer ao longo da realização desse projeto, como que eu vou mitigar esses riscos, como que esse projeto, depois de entregue, ele vai ser mantido, então, características relacionadas à manutenção dessa obra, desse projeto também devem estar todas desenhadas e previstas desde esse primeiro momento de um pleito. Essa análise técnica, ela é eliminatória, essa foi uma inovação da Resolução 1 de 2024. Antes, a análise técnica, ela apenas pontuava, às vezes um trabalho nem estava tão robusto, mas ele pontuava suficientemente bem para conseguir ser aprovado. Hoje, a análise técnica é eliminatória. Se esse trabalho não tiver, esse pleito não tiver suficientemente desenhado, robusto, todas essas suas características, ele pode ser reprovado. Para além da análise técnica, tem a análise das áreas estratégicas, que são a análise de impactos ambientais, econômicos e sociais, que podem chegar até 10 pontos. A gente vai chegar no slide mais para frente e vai ter quais são essas áreas. E o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, PNUD, que pontua até 2 pontos. Só que aqui a lógica é a seguinte: quanto menor o IDH, mais ele vai pontuar naquela reunião. Então, tem uma escala que naquela reunião o ranking é do menor IDH do pleiteante para o maior e de 2 pontos da pontuação máxima para a mínima. Para a lógica ser justamente a de que quem precisa mais, porque tem um IDH menor, pontua um pouco mais para conseguir ter esse projeto aprovado e conseguir esse financiamento externo. Além dessa novidade da análise técnica ser eliminatória, a nova resolução também trouxe uma diminuição do requisito da questão de quantidade mínima de habitantes. Antes, se não me engano, eram 120 mil habitantes no município, para o município conseguisse ter um pré-requisito para se candidatar a esse financiamento externo. Hoje, 80 mil habitantes, com exceção das áreas de fronteira, que aí o número também ainda é menor, é de 50 mil habitantes para municípios de zona de fronteira. E agora a previsão de contrapartida do proponente, do mutuário, é de pelo menos 20% do valor total do programa ou projeto. Como eu falei, além da análise técnica, os pleitos também têm a análise das áreas estratégicas examinada. E isso veio amarrado dessa vez com o plano plurianual, que é esse documento que tem todas as prioridades do governo federal para esses 4 anos. Esse documento, ele serve muito de consulta, de base, para a gente estar já na resolução normativa, no anexo, mas ele também serve muito de base, nosso material de apoio para entender se aquele projeto, aquele programa, ele de fato se enquadra naquele objetivo estratégico da administração. Então, após a aprovação da análise técnica, o pleito é submetido à análise da adequação às áreas estratégicas, aqui pela CAID, e ele pontua de 0 a 10, quanto ao atendimento das áreas estratégicas que correspondem aos objetivos estratégicos do nosso plano plurianual do período de 24 a 27. O resultado da análise de adequação, ele é fundamentado em manifestação técnica, feita pela área técnica da CAID, e disponibilizado ao proponente.
Os objetivos estratégicos do PPA 24 e 27 a gente destaca aqui. Combate à fome e redução de desigualdades, educação básica, neoindustrialização, trabalho, emprego e renda, saúde, atenção primária e especializada, novo plano de aceleração do crescimento, e eu coloquei aqui em laranja destacado os 2 pontos que nos interessam mais nesse seminário, que é o combate ao desmatamento e enfrentamento à emergência climática. Os pleitos, então, eles pontuam de que forma? Eles pontuam à medida que eles conseguem comprovar que eles estão integralmente direcionadas a um ou mais de uma dessas prioridades da administração. Cada enquadramento, ele recebe um ponto adicional, respeitado o limite de 10 pontos. Então, é importante a gente ter essa palavrinha aqui em mente, integralmente. Então, isso tem que estar refletido nos componentes, nos produtos. Se eles se encaixam a um ou mais um integralmente, o ponto é atribuído. Aqui a lista dos objetivos estratégicos, no eixo 1 a gente tem principalmente os objetivos relacionados a desenvolvimento social e garantia de direitos. Vou pular porque o que mais nos interessa é o eixo 2, que é o desenvolvimento econômico, sustentabilidade socioambiental e climática. Que a gente tem uma lista de 15 objetivos estratégicos, todos relacionados a essa questão de desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática. A partir do momento que esse pleito faz essa correlação no projeto, no pleito, de que ele tem essa relação, de que de algum modo ele está inserido nesse objetivo estratégico, ele vai contribuir para o atingimento desse objetivo, esse pleito recebe essa pontuação. E no eixo 3 está a defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania. Outro aspecto específico relacionado ao pleito e como ele vai se candidatar naquela reunião COFIEX. São vários limites para cada reunião. A nova resolução normativa, ela prevê que cada ente, por exemplo, um município ou um estado, ele pode concorrer apenas dentro de um limite específico. Ele vai concorrer a apenas escolher qual é o limite que ele vai estar inserido. Então, vou dar um exemplo aqui, o município de Palmas, ele não poderia colocar 3 pleitos dentro do mesmo sublimite para aquela reunião. É uma questão de estruturar melhor o projeto, de investir naquele projeto que está mais robusto e deixar com que outros municípios também, e outros estados também concorram, porque foi verificado que aconteciam algumas reuniões assimetrias. O primeiro limite é o limite geral disponível para a União, isso específico para a União. O segundo é o limite geral para estados, DF, municípios e suas administrações diretas, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, bem como para empresas estatais não dependentes, cujo controle pertence aos estados, ao DF, municípios ou administração indireta. Aí, dentro desse limite geral, está separado em 3 sublimites específicos. Vou de baixo para cima porque o primeiro é o que mais nos interessa. O limite disponível em reais, aqui o último, é uma novidade, né? Agora, o proponente, ele pode se candidatar colocando o projeto dele. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ah, sim. Pronto. Ele pode se candidatar colocando o projeto dele, fazendo esse desenho do projeto todo em real. Tem algumas vantagens, colocar esse projeto, já prevê esse projeto em real, em comparação com o dólar ou outras moedas externas. Tem um sublimite específico de PPPs, parceria público-privadas, e tem um sublimite específico para programas ou projetos especificamente a temas ambientais ou climáticos, que eu imagino que seja o foco, como é o foco aqui do nosso seminário. Eu vou colocar mais algumas informações nos próximos slides. Então, limites para projetos ambientais ou climáticos. Para que o pleito se enquadre nesse sublimite,
O programa, o projeto, ele tem que estar integralmente destinado a atender um ou dos mais seguintes objetivos abaixo, né, que é conservação, proteção e recuperação da biodiversidade, de ecossistemas e de biomas, prevenção e controle de desmatamento e incêndios florestais, proteção, conservação e uso sustentável de recursos hídricos e marinhos, gestão e destinação adequada de resíduos, prevenção, gestão e controle de substâncias perigosas, prevenção e controle de poluição, mitigação de emissões de gases de efeito estufa ou adaptação à mudança do clima. O pleito, ele se inserindo em um ou mais desses objetivos, ele pode se habilitar para o sublimite específico de projetos ambientais ou climáticos. O que eu destaco aqui é que o pleiteante, ele precisa indicar expressamente que ele está concorrendo, que ele deseja concorrer a esse sublimite específico. Não adianta ele demonstrar ao longo do pleito inteiro que ele está enquadrado, ele precisa falar que ele quer se candidatar a esse sublimite. Vamos passar agora para o fluxo do processo de financiamento externo. Tem essas etapas prévias à reunião da COFIEX, a deliberação da COFIEX, né, 4 vezes ao longo do ano, uma vez a cada 3 meses. Primeiro, o proponente submete o pleito dentro do PFE, esse pleito de financiamento externo. Ele tem que fazer isso até 60 dias antes da próxima reunião, que ele pretende se candidatar. O grupo técnico da COFIEX pega esse pleito, recepciona esse pleito e faz uma análise rápida e com antecedência mínima de 40 dias da reunião. É marcada a reunião da COFIEX, é feita uma reunião técnica entre o proponente e o grupo técnico da COFIEX para esclarecimento de dúvidas a respeito daquele pleito, para ver se está suficientemente claro quais são os indicadores, os riscos, os componentes, os produtos. Depois dessa reunião, o grupo técnico da COFIEX, ele faz uma série de, se for necessário, nem sempre é necessário, já vimos pleitos que não tinha necessidade de solicitação de revisão. Uma lista com algumas informações que precisam ou de complementação, ou de esclarecimento, ou até de informação que acontece do pleito, dependendo do campo, o pleiteante não sabe que ele precisa preencher determinados pleitos, e isso tudo é esclarecido nessa reunião técnica. Devolve essa revisão, né, essa minutinha de revisão com esses pontos, e depois o pleiteante manda uma segunda versão do pleito. E aí é feita de novo a análise técnica, como eu disse, eliminatória, e começam a ser conferidas as pontuações, adequação às áreas estratégicas, 0 a 10 pontos, IDH até 2 pontos, capacidade de pagamento até 2 pontos e trajetória de endividamento, 1 ponto. Depois vem a reunião pré-COFIEX, que é a apresentação do ranking para os membros da COFIEX, para ver se todos os membros estão de acordo com a pontuação obtida, a partir da análise técnica da CAID e da Secretaria do Tesouro Nacional. Depois dessa reunião pré-COFIEX, as datas, lembrando que estão todas lá na página do MPO. É realizada, enfim, a reunião da COFIEX, que é a deliberação sobre os pleitos, estão todos os membros da COFIEX, eles dão a resposta final a respeito daquele ranking, e aquele limite da reunião ele vai sendo consumido, e a aprovação do pleito é feita de acordo com aquele limite. Por fim, temos aqui a legislação de referência, só lembrando que depois eu vou circular essa apresentação para o ICLEI, e depois eu imagino que o ICLEI vai circular para todo mundo que se cadastrou. Aqui tem a legislação de referência de todos esses normativos que eu passei, e é isso. Agradecer mais uma vez pela oportunidade tão necessária. Obrigada. Muito obrigado, Dani, pela sua apresentação. Realmente é muito importante a gente ver, né, com essa mudança da normativa, que hoje a avaliação dos projetos ela está muito atrelada às prioridades do governo federal, e isso é feito, né, por meio do alinhamento ao PPA do governo federal, vigente agora de 2024 a 2027, né, para avaliação dos projetos. Eu queria abrir para ver se alguém ficou alguma dúvida da apresentação. Todo mundo que quiser falar, é só usar o recurso da mãozinha aqui embaixo, aqui na parte inferior, se quiser perguntar alguma coisa a Daiane antes da gente seguir
para a nossa etapa final aqui do nosso workshop. Se não, Daiane, eu queria fazer uma pergunta muito rápida, uma dúvida muito simples, enquanto a gente vê se não sobra nenhuma dúvida. Um problema, né, que acho que pode surgir até para representantes de cidades que vão acompanhar a gente pelo YouTube e tudo mais, que a gente tem falado bastante, é a dificuldade, muitas vezes, de você postular um projeto para um município, né, o município postular um projeto, sendo que ele tem uma capacidade um pouco menor, a capacidade financeira um pouco menor, e a gente vem estudando algumas estratégias e possibilidades de aglutinação de projetos né, consórcios de municípios e outras estratégias para recorrer a financiamento. Eu queria saber, na sua experiência aí na CAID, se você já experienciou isso, você já viu isso acontecer, ou se existem possibilidades que possam facilitar esse acesso a financiamento por parte de municípios de menor porte. Vitor, eu ainda não vi acontecer, mas é uma possibilidade. Mas quando você fala menor porte, eu acho que assim, os requisitos eles precisam continuar sendo cumpridos e a representação pode ser, por exemplo, um convênio, um colegiado público que represente alguns estados. E aí sim, ele tem ali uma personalidade que tem competência para ser um proponente legal desse pleito. Eu ainda não vi acontecer, mas pode acontecer de acordo com o normativo. Ah, entendi. Muito obrigado. Bom, com isso eu queria agradecer novamente, Tayane, você pela sua apresentação, acho que foi muito útil. E já queria passar para o nosso momento contar com a presença do Fabrício Penafort, né, secretário lá do governo do estado do Amapá, e com o Marcelo, que vai apresentar também o projeto da cidade de Palmas, nesse primeiro ciclo, né, que nós tivemos em parceria com a CAP, né? Então, os dois projetos entraram, né? A gente enviou as cartas consulta para a COFIEX e entraram nesse sublimite ambiental. Então, acho que é interessante nessa participação deles. Eu queria agradecer muito a participação dos dois, para mostrar, né, exemplos reais e práticos e muito fresquinhos aí de projetos que acabaram de entrar nesse fluxo que a Daiane apresentou. Antes de passar a primeira palavra para o Fabrício, eu também queria fazer uma menção especial à Patrícia Freitas, a consultora da CAF, que está aqui conosco no evento, e que foi essencial para todo esse processo de construção é, dos projetos. Então, também fazer essa menção à Patrícia. Mas então eu já passo a palavra para o Fabrício para apresentar o projeto, o Amapar, que é o projeto do Amapá. Fabrício, seja bem-vindo. Ainda não escutamos o seu áudio. Bom dia a todos, né? Bom dia, Vitor. Eu vou começar falando um pouquinho rapidamente, eu acho, da relação da Amapá com o ICLEI, que começa lá no ano de 2023, né? Quando o presidente Lula anuncia que vai candidatar a cidade de Belém à COP30, né? Eu acho que ali a gente já não tinha muito dúvida de que isso não aconteceria, né? Então, imaginando num horizonte de 2 anos, até 2025 e a realização da COP30 em Belém, a gente começou a buscar alternativa de se preparar com qualidade para isso, né? E na época nós identificamos o ICLEI como um potencial parceiro dessa relação para a gente acessar uma rede internacional que tratasse de sustentabilidade, questão climática, e a gente fez essa adesão ainda no ano de 2023, né? E contratamos a curadoria para as COPs 28 e 29, né? Fomos com o ICLEI para essas duas COPs, a gente se familiarizou com toda essa discussão, com a dinâmica de uma COP em si, né? E no final do ano passado surgiu essa oportunidade da gente trabalhar junto com vocês aí, com o ICLEI, para trabalhar junto com a CAF, né, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, para acessar recurso internacional. Isso acontece num momento muito oportuno, porque ali em dezembro, janeiro é quando o Amapá consegue o seu CAPAG para acesso ao financiamento internacional. Então, a gente se habilita imediatamente, se habilita para pegar um financiamento internacional e imediatamente começa a discussão aí do edital do ICLEI para
para começar essa relação junto com a CAF e apresentar uma proposta que foi uma parte, né? Eu vou começar apresentando aqui o projeto que já foi apresentado a uma parte, ao COFIEX. Nós apresentamos na semana passada. Vocês conseguem ver? Conseguimos ver, ainda não em modo apresentação, mas estamos vendo. Agora sim, né? Ele ainda não entrou no modo apresentação, mas precisa mudar o modelo do compartilhamento aí para ele poder entrar no modo apresentação. Ainda não? Não, ainda não. Se quiser também enviar, de repente, para a gente pode ajudar, de repente, a apresentar. Eu tô com a apresentação aberta, caso queira, eu posso tentar apresentar. Então, você pode partilhar aí. Eu já cancelei aqui. Muito Boa, bom. obrigado, Ana. Imagina. Nós submetemos a carta, eu acho que no penúltimo dia para essa avaliação, numa sexta-feira, na verdade, né? Fechava na segunda, e semana passada nós já apresentamos junto ao comitê técnico o projeto, né? Tivemos aí poucas considerações aí para a gente ajustar e a gente aguarda o e-mail da COFIEX, né? Em 5 dias corridos, para a gente ter os nossos 5 dias aí, que pese isso, a gente já tem cuidado também de fazer pensar as adaptações que foram elencadas, né? A gente pode ir seguindo aí para segundo slide, né? O Amapá, ele é um grande projeto, né? Ele vai se dar aí entre os municípios de Macapá e Santana, que é a zona metropolitana de Macapá, e a gente está falando de uma grande laguna, na verdade, né? É a bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza. E essa bacia tem essa grande laguna que a gente chama popularmente aqui como a Lagoa dos Índios. Ela tem 6.500 hectares e ela está ficando espremida entre as duas cidades, né? Nessa zona metropolitana que é Macapá e Santana. É uma área de grande biodiversidade, naturalmente, uma área alagada, úmida, né? Então é um grande berçário de vida natural. A gente tem muitas aves, peixes, e uma área que ainda, em que pese a pressão né, da cidade, a pressão urbana, ela segue sendo uma grande área de preservação. A gente pode passar. A gente está localizado aí no estuário do Rio Amazonas, né? Na foz do Rio Amazonas. O estado do Amapá é o estado mais preservado do Brasil, tem mais de 95% do seu território preservado, da sua cobertura a sua cobertura vegetal intacta, e desse território, 73% dele é protegido por algum tipo de instituto de lei. Então, a gente tem RESEX, parques nacionais, florestas estaduais, APAs, que somam aí mais de 20 unidades de conservação, né? É o estado mais preservado do Brasil e o estado mais protegido do Brasil também, né? A gente pode seguir, ó. Eu já até falei um pouquinho desses desafios urbanos, né? Ela é uma cidade que está entre as duas maiores cidades do Amapá, Macapá e Santana, da nossa zona metropolitana, e essa região sofre naturalmente essa pressão urbana, né? O crescimento urbano avança sobre essa região e que acarreta esses problemas que são
muito ligados à vida urbana, né? Então, a gente tem despejo de esgoto, a gente tem desmatamento, a gente tem aterramento, né, para o crescimento dos bairros que estão no seu entorno. Mas que a gente pode seguir, a gente tem esse mapa seguinte aí que mostra um pouco essa visão de cima do... Pode passar, né? Aqui a gente tem essa imagem dos 6.500 hectares do que é a bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza. E a gente pode observar aí a cidade de Macapá e a cidade de Santana mais abaixo. E essas linhas vermelhas, essas setas vermelhas também mostram um pouco de onde ocorre essa pressão nessa região, né, nesses 6.500 hectares. A gente pode passar. E esse é um exemplo localizado de como essa pressão urbana vem acontecendo, né, vem evoluindo, de 2024 a 2004 a 2024. A gente tem esses 20 anos, claramente esse crescimento urbano em torno da bacia, e a gente vê, inclusive, como as áreas mais baixas e mais úmidas da bacia, elas seguem preservadas, mas tudo aquilo onde essa mancha urbana consegue avançar, ela tem avançado, né? A gente pode passar. Eu já falei disso também, né? A Lagoa dos Índios, que é essa grande laguna, né? Essa grande lagoa que fica na bacia do Igarapé da Fortaleza, é onde esse Igarapé, na verdade, ele se expande e cria uma grande área alagada. A gente tem aí uma relação dessa área com a cidade que é muito importante do ponto de vista ambiental, porque é uma área que funciona para macrodrenagem da cidade, naturalmente, né? Onde as águas elas escorrem quando a gente tem cheias ou chuvas. Ela é uma área que tem uma beleza cênica muito grande. Ela, sem hoje qualquer tipo de infraestrutura, ela já funciona muitas vezes como um ambiente turístico, né? Um destino turístico pela beleza cênica. Tem uma relação da cidade, quando a gente fala em controle da temperatura urbana, né? Evitando ilha de calor, enfim, a gente pode passar. E a gente tem aqui os projetos que foram elencados dentro do Amapark, porque ele é um projeto maior, inclusive, do que foi apresentado com o FIEX e a CAF. Então, foi elencado alguns projetos que couberam aí dentro do valor de 60 milhões de dólares, com mais 15 milhões de dólares de contrapartida, né? Isso dá hoje na 432 milhões de reais, né? Então, foi elaborado vários projetos que vai contemplar toda essa bacia, né, da Lagoa dos Índios. A gente tem um ecomuseu que deve ser cuidado aqui pelo Estudo e Pesquisa da Amapá, então já tem, inclusive, a expertise museológica, que deve ser focado em questão ambiental, na educação ambiental, no próprio valor ambiental, histórico, social da bacia, né? A gente tem um centro de vivência da ressaca, que a gente pode perceber aí que ele fica, inclusive, no entorno da rodovia do Cacerra, que é uma rodovia e é uma ponte que corta ali a Lagoa dos Índios. A gente tem o Centro da Comunidade, a gente tem Farol da Comunidade, que é um projeto que dentro do Amapark foi elencado 6 deles, e ele pode ser replicável no entorno da bacia. Então, a gente constrói agora com recursos da CAF, autorizados pela COFIEX, mas a gente pode replicar isso em outro momento, em outros lugares dessa bacia, em outros bairros que se avizinham à bacia, né? A gente tem o Parque Linear do Cabralzinho. Cabralzinho é um bairro já consolidado, não tem histórico ali de invasão, mas essa criação do Parque Linear, ele também é pensado, todos eles, na verdade, mas eles são pensados como uma infraestrutura verde que visa proteger a bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza, né, impedindo o contínuo avanço da mancha urbana da cidade para dentro da bacia. A gente tem o Parque Açucena, Parque Macapaba e Jardins Filtrantes do Macapaba. Esses 2 espaços, o Açucena e o Macapaba, eles são, inclusive, projetos do programa Minha Casa Minha Vida, né?
O projeto Macapaba, o residencial Macapaba, se ele fosse o município, ele seria o quarto maior município do Amapá, né? Tem mais de 30 mil pessoas morando nele, né? É mais de 4 mil, 5 mil unidades habitacionais, salvo engano, né? E você tem o Parque o Açucena também, é um projeto Macapaba. Então a gente pensou ali partes lineares para essa região, elas são vizinhas, todos esses projetos habitacionais Minha Casa Minha Vida, eles são vizinhos ao a bacia, né, hidrográfica do Igarapé da Fortaleza, então eles devem conter qualquer tipo de avanço, né, mais uma vez urbano ali, da mancha urbana, de invasões e de ocupação urbana desordenada nessa região. E também tem um aproveitamento dessas parques lineares do Açucena do Macapaba para outras atividades, né? Outras finalidades como desportivas e de recreação e de lazer, enfim, dessas comunidades, né? Proteger a bacia hidrográfica com um equipamento urbano que tenha mais de uma finalidade, né? Como a gente discutiu muito durante a elaboração da carta, não é uma questão de você criar um muro impedindo a cidade de se relacionar com a bacia hidrográfica, mas você criar um equipamento que, inclusive, crie pertencimento, né, da comunidade com a bacia, protegendo a bacia para além de uma barreira física, mas construindo também uma relação aí de pertencimento entre comunidade e bacia hidrográfica. E no caso do Macapaba, a gente tem ainda o projeto do jardim filtrante, né, que é você utilizar ali plantas para fazer o tratamento de esgoto da comunidade do residencial Macapaba, né? Então, preservando a qualidade da água, enfim, que talvez foi ali um bairro que já nasceu do lado da bacia. Quando ele foi pensado, ou quando ele foi construído, ele ficava, até pela grandeza dele, ele ficava distante do centro urbano e da conexão aí da nossa rede de esgoto. Então, existe essa dificuldade, deficiência ali. Então, o Jardim Filtrante foi pensado como esse equipamento que vai fazer o tratamento de água do residencial Macapaba, para que ele seja despejado com qualidade, né? Na bacia hidrográfica, preservando a qualidade da água da bacia hidrográfica. Eu acho que já é o último, né? Pode passar aí, né? Então, a gente encerra aí a apresentação do Macapaba. A gente tem o governo do Estado e a Fito Restore. Foi uma consultoria que foi contratada pelo governo do Estado alguns anos atrás, eu acho que 4 anos atrás. O governo do Estado foi provocado pelo Ministério Público, né, onde a gente assinou um termo de ajustamento de conduta para pensar algum tipo de projeto que preservasse a bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza. Então, houve essa contratação da Fito Restore, que elaborou todos os projetos de todo tipo de levantamento ambiental possível sobre a área. Então, a gente tem hoje esse mapeamento sobre o que é aquela região do ponto de vista natural, né? A sua fauna, a sua flora, toda a questão hídrica. Foi feito todo o mapeamento, levantamento de todo tipo de informação, inclusive social. Teve muita consulta à comunidade. E aí foi construído elaborado todo o projeto em cima dessas informações, para que a gente tivesse essa preservação da bacia hidrográfica do Igarapé da Fortaleza. Então, foi um projeto que, antes mesmo da gente pensar como nós íamos ter o recurso para executá-lo, ele já vinha sendo feito, né? Ele foi pensado a partir desse TAC com o Ministério Público. Então, houve essa elaboração toda pela Fito Restore, e quando a gente encontra esse edital do ICLEI para financiamento internacional, foi um projeto que a gente pensou, em primeiro lugar, pela maturidade dele. Desses projetos todos aí, a gente já tem dois projetos que já tem o projeto executivo, né? E o restante dele já tem projeto básico. Então, um projeto que está bem avançado, né? E uma vez que a gente consiga esse financiamento, autorização pela COFEX, Senado, e consiga fazer contrato com a CAF, ele tem condições de acontecer, né, muito rapidamente.
E ele entra nesse sublimite que a Daiane apresentou para a gente, justamente sobre questões de desenvolvimento sustentável e climático, né? Que a gente foi todo pensado nesse sentido. Né? Obrigado, gente, é isso. Muito obrigado, Fabrício, pela sua apresentação. Eu acho que o projeto do Amapá, que, assim, falando da perspectiva da equipe do ICLEI, é um projeto que foi uma honra, foi um orgulho gigante para a gente poder ter ajudado a construir. É um projeto muito abrangente, muito rico, né, por conta da questão da conservação ambiental, mas também por conta de todos os benefícios que ele vai gerar para a população ali, né? Ele representa tudo aquilo que a gente acredita que é, né? A floresta viva e integrada com as comunidades locais de forma sustentável, né? Então, os co-benefícios para as populações indígenas né, e locais que vivem ali, a parte cultural, né, com a instalação de várias infraestruturas ali para essa integração entre cultura local e floresta, que é muito rico. Então, muito obrigado, Fabrício, pelo seu tempo. A gente está aqui com a gente apresentando esse projeto. E aí, para finalizar, a gente tem um segundo projeto, né, que entrou nesse primeiro ciclo da parceria do ICLEI com a CAF, né? A gente estava falando de um projeto a nível estadual, agora um projeto a nível municipal, que é o projeto Clima 360 da cidade de Palmas. E para isso eu queria chamar o Marcelo para fazer essa apresentação aqui para a gente, né? O Marcelo, técnico da Fundação de Meio Ambiente de Palmas. Queria também aproveitar para parabenizar, né, não só o Marcelo, mas também o Marcos, que eu estou vendo aqui, a Ariela, que também né, da Fundação. Parabéns pelo projeto e já passo a palavra para o Marcelo. Bem, bom dia a todos. Estão me escutando? Ah, maravilha. Então, é muito gratificante estar participando desse evento aqui. Agradecer aos parceiros aí, o ICLEI, né, que tem dado suporte para a construção dessa proposta que nós encaminhamos já para pegar o financiamento junto à CAF, dentro dessa linha aí de ambiente e clima, né, biodiversidade e clima. E eu vou apresentar aqui o programa Clima 360, assim, não está no nível de qualidade que o pessoal de Amapá apresentou, muito bonito aí, parabéns, né? Eles já têm já um desenho muito mais conceitual, a gente tem alguns, mas eu acho que o deles já está bem avançado, parabéns, está muito legal aí. Eu vou tentar compartilhar aqui, como são vários tipos de aplicativos, né? Eu estou apanhando aqui, onde é que compartilha? Ficar nesse quadradinho verde aí embaixo. Achei, share. Boa. Screen. Acho que é aqui. Ok, acho que estão vendo aí? Estamos vendo. Maravilha, eu vou tentar ampliar aqui, e aí, como eu falei, eu vou passar, assim, de uma forma mais rápida, né? Então, o programa é o programa de transformação. Deixa eu ver se eu diminuo essa tela aqui. Bem, Programa de Transformação Ambiental de Palmas frente às mudanças climáticas. Então, esse programa, ele vai de encontro a esses problemas que já foram relatados aí pelo colega de Amapá, mas que a gente vê nas outras cidades, né? Onde está nos centros urbanos, que são as questões das altas temperaturas, das ilhas de calor, o problema da degradação das áreas verdes, assim, Palmas, por ser uma cidade planejada, a última capital planejada, foram definidas grandes áreas verdes, e com isso não houve a implantação delas, então elas ainda não tiveram essa restrição de limites, de barreiras, então tem problema com a supressão, despejo de resíduo sólido, temos problemas com questão de incêndios florestais, tanto na parte urbana como na parte rural, e também algumas ocupações. E, naturalmente, os recursos hídricos acabam sofrendo com essa questão do desenvolvimento urbano, com o lançamento da parte da drenagem pluvial, né, nos cursos hídricos, que a gente sofre, os cursos hídricos acabam sofrendo com processos erosivos, degradação, e também essa parte de supressão EPP, e, enfim, acaba prejudicando a questão do escoamento, da disponibilidade hídrica. E algumas soluções que são propostas, que são a implantação de um complexo ambiental, onde nesse complexo vai ter uma escola de educação ambiental e climática,
o Horto Florestal, um Jardim Botânico e a sede da Fundação de Meio Ambiente. Nesse conjunto também a implantação e a qualificação de outras áreas verdes, outros parques e áreas verdes, a recuperação dessas áreas degradadas, desses parques, né, dentro das microbacias, a implantação da arborização de uma forma integrada e bem ampla, as soluções baseadas na natureza, pensadas em todos os projetos, tanto na parte da arborização, como na parte das qualificações das áreas verdes, entre outros, a parte de monitoramento e gestão dos riscos ambientais, o fortalecimento da gestão dos resíduos sólidos e o estímulo à economia circular, porque a gente entende que a parte do resíduo sólido está intimamente ligada à questão de poluição e degradação ambiental. Se a gente não tiver um controle do resíduo, a gestão sobre os resíduos, isso é o que a gente mais encontra nesses ambientes, né, nos cursos hídricos, nas áreas verdes. E a educação ambiental como um grande instrumento aí para sensibilizar as escolas, né, a população jovem e os adultos aí. O que a gente espera são os diversos benefícios, como a redução das vulnerabilidades aos eventos climáticos, né, com a resiliência climática do município, a qualificação desses espaços para dar melhor qualidade de vida à população, que a população também tenha uma maior consciência, uma maior sensibilização sobre essas questões ambientais, tanto a parte climática como a preservação e tudo mais, e que com esse trabalho também a gente consiga ter uma melhor capacidade de gestão sobre esses riscos, gestão e resposta aos riscos climáticos. Então, o programa ele tem um objetivo de transformar, né, a cidade, de ser uma referência a nível nacional de resiliência climática e sustentável, integrando várias ações de conservação, infraestrutura, educação ambiental. São 5 eixos, são 5 objetivos específicos, como eu já tinha citado, né, de forma bem ampla, são qualificar as áreas verdes, restaurar os ecossistemas degradados, fortalecer a capacidade institucional, modernizar a gestão de resíduos sólidos e ampliar a questão da gestão, a formação dos agentes, enfim, sobre a questão da educação ambiental. E o programa está organizado em componentes para facilitar a sua execução na parte da infraestrutura verde e equipamentos urbanos, que é o primeiro componente, onde entra a implantação, a qualificação dessas áreas, né, que a gente falou, dos equipamentos urbanos. A restauração e a conservação ambiental é o segundo componente, que é parte da restauração, recuperação e as soluções baseadas na natureza e a arborização urbana. O componente do monitoramento e a gestão dos riscos ambientais, né, que é o terceiro componente. O quarto, que é a parte da gestão dos resíduos sólidos, apoiar a destinação, a coleta e destinação dos resíduos sólidos e fortalecer a economia circular, fazendo a inclusão social, geração de renda. A parte dos estudos, de forma geral, estudos ambientais, estudos técnicos, a elaboração dos projetos, as capacitações e o componente 6, que é a própria gestão do programa. Com isso, para o programa foram indicados 6 indicadores para que a gente consiga monitorar esse desenvolvimento dele, com relação às áreas verdes restauradas, que hoje, na linha de base de 2023, a gente teria somente 3% dessas áreas que a gente tem quantificado, com a meta para 2030, pelo menos 20%. A questão do sombreamento, né, que é ligado especificamente à arborização urbana das áreas que a gente mapeou, temos pelo menos somente 58%, e o objetivo, a meta seria para 68%. A questão de ter as áreas críticas, né, identificadas com planos de prevenção e resposta de riscos ambientais, todas elas terem esses planos implementados. O monitoramento das nossas bacias hidrográficas, pelo menos 10 bacias hidrográficas, e essas bacias hidrográficas compreendem principalmente a área urbana, que é a que tem sido afetada, tem mais processo de degradação dos cursos hídricos.
a questão da recuperação, né, dos resíduos sólidos. Principalmente, a gente está trabalhando, falando aqui especificamente da parte de resíduos recicláveis, que aí o objetivo é a meta de uma linha de base de 400 toneladas, que é 2024, chegar a 2030 com 720, apoiando as cooperativas, implementando planos, enfim. E trabalhar fortemente com a questão da educação ambiental, né, nas escolas, nas comunidades, enfim, nas áreas do entorno dessas áreas onde vão ser implantadas, onde vão ser implementadas as ações, sobre os temas da sustentabilidade, mudanças climáticas e alcançar um público significativo que vão ser vão transmitir, que vão ser os formadores de opinião, que vão ser os jovens do futuro, né? Aqui é um quadro somente mostrando como que os objetivos, os componentes, os objetivos específicos, indicadores do programa Clima 360 estão alinhados aos objetivos estratégicos do PPA do governo federal, né? Estão alinhados a 9 objetivos estratégicos, sendo que, da forma que eles estão alinhados, 2, pelo menos, estão 100% alinhados dentro desse objetivo estratégico aí, que acho que dá força à nossa proposta, né? Aí, aqui é um slide mostrando como que vai ser a gestão do programa, em que na estrutura da Fundação do Meio Ambiente terá uma coordenação por meio de uma diretoria, junto com assessorias e gerências, sendo que também terá comissões técnicas formadas pelos órgãos que estão envolvidos no programa, né, ou seja, as secretarias municipais aí relacionadas, e comissão popular, que terá envolvimento da população também nesse processo construtivo. Algumas estratégias, né, para a manutenção do programa, que é dispor de recursos próprios ou de fundos do município mesmo para a manutenção desse programa, regulamentar programas, colocar ações no PPA, gerar receitas nas unidades, nos parques, no jardim botânico, gerar receita a partir da cobrança de taxas de visitação, promovendo eventos, para que tenha uma sustentabilidade do próprio estrutura ali, diminuir custos com a questão da implantação de placa solar, captação de água, resíduo de água, enfim, melhorar a questão transferir, vamos dizer assim, como se fosse transferir a tecnologia, mas transferir a ação da coleta seletiva, né, fomentar com que as cooperativas elas assumam 100% dessa operação, ou seja, tire esse custo do município, fazer com que o sistema de monitoramento, sistema de alerta do município, ele poderá ter a manutenção desses equipamentos, ou aquisição de novos, enfim, por fundos próprios do município, né, ou do estado. A gente pode trabalhar também com parcerias climáticas, parcerias públicas-privadas para a gestão tanto desses parques, né, dessas unidades, como a própria gestão de resíduos sólidos, e trabalhar também com incentivos fiscais, como a gente já tem iniciado aqui algumas propostas do ESSQN ecológico, IPTU ecológico. Então, são algumas formas de fazer a manutenção e operação desse programa. Assim, a gente entende que são diversos riscos aqui, a gente já tem isso mapeado e identificado algumas ações mitigadoras, né, que a gente entende que são necessárias. É fundamental a gente entender esses riscos e saber como combater eles, né. Eu vou passar essa parte aqui, mas está bem claro que a gente tem isso mapeado. O programa todo ele tem um valor de financiamento de 60 milhões, sendo que 48 milhões milhões de dólares, isso aí é a parte do financiamento, e 12 milhões é a parte de contrapartida, né, que é dentro daquela linha de ambiental e climática. Algumas ações que o município já desenvolve, já tem, já por recursos próprios ou por apoios externos que nós temos a nível de estudo. Nosso plano de arborização de Palmas, foi também elaborado no mesmo ano do plano de arborização o plano de ação de Palmas sustentável, então tem diretrizes para o seu desenvolvimento, forma de crescimento, de avaliação de risco e tudo mais. Alguns estudos que foram implementados, como na área do Parque dos Povos Indígenas, que é um projeto que foi desenvolvido com apoio do GZ Gap Fund, que é o Suapara Connect. Então, foram elaborados uns projetos conceituais, estudos de áreas para
implantação das soluções baseadas na natureza. Alguns projetos conceituais também da sede da Fundação, do Jardim Botânico, né? O Horto Florestal é uma área que já existe, a Escola de Educação Ambiental e Climática é um projeto que já está bem avançado, e também a parte do programa de projetos de coleta seletiva, que também já está bem desenvolvido. Então, algumas ações o município já deu início e a gente já está bem caminhando nesse sentido. E é isso. Muito obrigado, Marcelo, pela sua apresentação. Acho que o projeto de Palmas ele tem essa característica muito interessante de que, né, ele nasceu pequeno e foi crescendo, né, e foi ficando cada vez mais transversal, né, e foi incluindo diversos elementos, né, como esse apoio aos catadores, né, a economia circular, o programa de arborização, mas também tem um componente muito forte de educação ambiental, de gestão de resíduos, enfim, é um programa transversal né, que busca, né, atualizar toda essa gestão ambiental da cidade de Palmas, então muito interessante, também foi um prazer gigante apoiar a construção desse projeto e co-criar com vocês. Então, super obrigado, Marcelo. Com isso, a gente encerra esse momento de apresentações dos projetos desse primeiro ciclo. E eu queria basicamente fazer o encerramento desse evento, puxando para o lançamento do segundo ciclo, né? A gente está com a chamada aberta, ela está aberta a princípio até o dia 9 de maio, com a possibilidade de ampliação do prazo, mas vamos manter nesse horizonte do dia 9 de maio para novas propostas, né? A gente tem alguns critérios de elegibilidade, alguns requisitos básicos, né? Então, o projeto ele tem que ser postulado por uma cidade ou um estado da Amazônia Legal brasileira, né? Tem que demonstrar a capacidade institucional mínima, né, para a implementação do projeto, ele tem que ter também um CAPAG A ou B, e como já foi colocado, né, a população igual a 80 mil habitantes, né, ou maior que 80 mil habitantes, ou 50 mil para municípios de fronteira. E aí uma coisa importante é que o valor mínimo, né, para essa parceria com a CAF é de 50 milhões de dólares, né? Pode ser considerado valores inferiores a depender, né, do escopo do projeto, da inovação apresentada, enfim. E diversos, como vocês viram nos projetos que foram apresentados aqui, diversos temas podem ser contemplados dentro dessa linha ambiental, mas que paute também outros benefícios adicionais de integração regional, de inclusão financeira e social de pessoas, de recuperação econômica, investimento em energias renováveis, infraestrutura verde, biodiversidade, né, como aqui a gente tem dois grandes exemplos, e também esse alinhamento, né, que a gente vai construindo ao longo desse processo de mentoria com as prioridades do governo federal, considerando o PPA da União. E aí, é isso, como eu falei, tá aberto até o dia 9. Eu vou pedir aqui para a nossa equipe deixar o link de inscrição do formulário, né? Já está lá no chat, a Isa falou aqui que já está no chat o link de inscrição. Se ficar alguma dúvida, o meu e-mail e o meu telefone estão disponíveis também na chamada, ao final da chamada, para tirar dúvidas, fiquem totalmente à disposição para isso. Mas eu queria saber se alguém tem alguma última consideração a fazer, alguma última pergunta ou algo para complementar. Se não, eu vou encerrar o evento, agradecer demais a presença, as falas aqui do pessoal da CAF, né, a presença da Cecília Guerra aqui da CAF, mas também a Estefânia Lateres, que fez a fala de abertura, o nosso secretário executivo Rodrigo Perpétuo. Agradecer demais a presença da Daiane, né, nessa apresentação sobre os critérios da COFIEX, e agradecer também o pessoal das equipes, né, de Palmas e do governo do Amapá pelas apresentações e por toda essa caminhada que nós tivemos ao longo desse primeiro ciclo. Seguimos agora na torcida para a aprovação desses projetos que vão virar casos emblemáticos aí a ser estudados aí ao longo dos próximos ciclos e dos próximos Print, anos. print, Então, vamos muito tirar obrigado, um print gente. do evento. Sim, a Isa também falou para a gente, né, tirar uma foto. Aí, se todo mundo puder abrir a câmera para a gente tirar um print para fazer o registro, vai ser muito legal. Bom, gente, muito obrigado.
a todos. Se vocês puderem também responder o formulário de avaliação do evento, ajudaria a gente bastante. Mas é isso, a Weekly segue totalmente à disposição de vocês. Um abraço. Maravilha, obrigado, Felipe. Excelente, Obrigado, Obrigada, Vitor. bom Obrigado a dia. todos. Bom dia, Dá sorte para todos. obrigada. Tá. Tudo de bom.